Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 93, intitulado O Evangelho e a Mulher, que tem por epígrafe o versículo 28 do capítulo 5º da Epístola de Paulo aos Efésios. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procura levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Que texto, hein? Vamos à nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas lições, à luz da doutrina espírita, e que hoje, neste Dia Internacional da Mulher, no ano de 2025, nós possamos fazer uma breve homenagem, reverenciando a figura feminina e agradecendo por tudo que a mulher representa nas nossas vidas. Por isso,
por mais esta bênção, por mais esta oportunidade. Antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, que texto, né, de Emmanuel já dá para a gente ter uma noção de o que é o papel da mulher na vida, na sociedade, no mundo, na trajetória evolutiva dos espíritos, em especial aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, e a importância de Jesus também nesse, digamos, né, movimento que Emmanuel diz que começou de forma legítima de valorização, de dignificação, de respeito, de reconhecimento, que hoje, embora ainda mantenha o mesmo nome, Emmanuel fala que começou de forma legítima o feminismo com Jesus. E aí a gente vai ver aqui na nossa abordagem de hoje o que Leon Denis, por exemplo, fala sobre isso. E antes de adentrarmos, né, as leituras aqui de alguns textos, de alguns autores que fazem menção à mulher, a gente pode se perguntar, né, por que a mulher vinha sendo tão desvalorizada, tão desprezada, tão humilhada, e num dado momento começou a ser reconhecida, dignificada, respeitada, valorizada, enfim, como nós temos visto aí, né, desde a época de Jesus, como um marco, até os dias de hoje. Porque simplesmente nesse mundo em que nós estamos, nesse nível espiritual em que nós estamos, nós precisamos, embora nós saibamos, né, que os espíritos não têm sexo, né, não têm uma definição de homem e mulher, o espírito é o princípio inteligente, né? É uma energia. E aí, no plano espiritual, não precisa, né, dessa denominação homem e mulher, ou como aqui na Terra, né, nós, de forma mais genérica, falamos desde os seres que são os animais, né, macho e fêmea. Não precisa isso por quê? Porque até a questão da reprodução é diferente, né? Nós sabemos que nós mesmos que estamos como homens nessa encarnação, nós possivelmente já tivemos uma encarnação ou mais de uma como mulher, haveremos de ter justamente porque nesse nível espiritual em que estamos, faz-se necessária essa dualidade, esse binômio, para que nós alcancemos a perfeição relativa que nos é possível de alcançar num planeta de provas e expiações. Então, por que Jesus fala aqui, né, ao contrário do que muitos de nós entendemos, da não desvalorização, desrespeito, preconceito, ou como alguns até atribuem a Paulo, né, um machismo? Não, muito pelo contrário. Paulo, embora com uma palavra enérgica, ou como Emmanuel diz ali, com uma palavra áspera, algumas vezes, ele está ali preocupado em guardar, proteger,
dignificar, valorizar a mulher. Então, ele muitas vezes é duro, né? É enérgico, é áspero. Por quê? Porque naquela época precisava-se usar esse tipo de linguagem. Tanto que Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, teve que usar uma energia, né, um vigor mais ostensivo, digamos assim, porque às vezes as palavras apenas não fazem, né, com que nós acordemos. É como o pai e a mãe que brigam com o seu filho ou a sua filha, pequenos, e muitas vezes, diversas vezes, conversam, repreendem, advertem, exortam, e a criança chora, diz que está arrependida, pede desculpas, e daí, às vezes, algumas horas, faz de novo a mesma coisa. Então, nós, como crianças espirituais, né, imaturos, irresponsáveis, muitas vezes precisamos de uma energia maior para a gente poder acordar, né? Opa, a gente tem que tomar um susto às vezes, senão a gente fica naquela mesmice, né? Naquele comodismo. Então, o susto às vezes faz a gente, opa, peraí, a coisa é séria, né? Não é como eu estou achando que é. Não é como eu acho que vai continuar, porque eu passo uma conversinha, eu faço uma cena, né, eu choro e tal, que é o que a criança muitas vezes faz, né? Eu choro, eu peço desculpas, né, eu digo que não vou fazer mais e tal. Aí papai e mamãe caem, né, na minha conversa, na minha encenação, e eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo do mesmo jeito. Então Jesus usou esse tipo de linguagem mais enérgica, e Paulo também, né? E aí, muitos de nós, também por ignorância, por orgulho, a gente, em vez de entender a realidade do significado dessa energia, a gente atribui a esses mentores, líderes, né, ou ao próprio Cristo, né, uma suposta violência, agressividade, rudeza, né, grosseria. Não houve nada disso, nem da parte de Jesus, nem da parte de Paulo. Nós é que, querendo, né, justificar o nosso erro, a gente atribui defeitos que já não fazem parte desses expoentes e muito menos de Jesus. Jesus não tinha defeito, não tinha. O professor Clóvis, falando sobre esse episódio, ele dizia que Jesus, naquele momento, né, quando viu a casa do Pai, o templo, sendo tomado por ninguém mais, ninguém menos do que verdadeiros ladrões, como o próprio Cristo falou, né, ele se indignou de uma tal forma com aquilo, né, a casa de Deus, a casa de oração, sendo um instrumento de um comércio esdrúxulo, sujo, desonesto, por pessoas envolvidas com a religião. Os próprios representantes, dirigentes ali das sinagogas, dos templos, estavam fazendo câmbio, né? Exigia-se que se pagasse no dinheiro do templo o animal que seria sacrificado. Então, quer dizer, a pessoa pobre, imaginemos nós aqui no Brasil hoje, com dólar acima de R$5, não é? Ó, você vai fazer um sacrifício lá para a sua igreja, você não pode levar o pombinho, né, o cordeiro, enfim, o bode, né? Por isso que existe a expressão bode expiatório, inclusive. Está lá no Antigo Testamento. Você não pode comprar aí onde você quiser e levar, não. Você tem que comprar aqui com a gente em dólar. Aí, imaginemos nós, a gente vai pagar 5 vezes mais o valor, né, que a gente pagaria em real. Era exatamente isso que acontecia. Por isso Jesus se indignou dessa forma. E aí o professor Clóvis dizia,
Jesus foi tomado ali naquele momento de uma santa indignação. Nós não temos condições de entender, porque a indignação que muitas vezes toma conta da gente é uma indignação misturada com raiva, com ódio, com violência, com agressividade. Jesus não teve nada disso, mas ele precisou usar de energia. Então, Paulo, na verdade, resguardou a mulher com as suas palavras, muitas vezes para nós, supostamente duras, enérgicas, ásperas, no dizer de Emmanuel. Mas aí, por que, né, essa preocupação da espiritualidade dos grandes líderes que já passaram pela humanidade, do próprio Cristo, e hoje, né, com o avanço das sociedades, das leis, tem se reconhecido, né, a importância da mulher, o valor da mulher, e muitas vezes nós podemos nos perguntar, por que será que em algumas áreas da vida humana há mais mulheres do que homens? Por exemplo, né, educação infantil, o número de professoras envolvidas com crianças e adolescentes é muito maior do que o de professores. Enfermeiras, técnicas de enfermagem, assistentes sociais e tantas outras, né, que eu não saberia enumerar aqui. Por quê? Psicólogas, né? Enfim, mulheres ligadas à religião. Nós, na Seara Espírita, quantas mulheres há nas casas espíritas e quantos homens? Na maioria das vezes há mais mulheres do que homens. E nas igrejas em geral, né? No catolicismo, no protestantismo, nas igrejas evangélicas, aí, neopentecostais, enfim. Por que isso? Reuniões mediúnicas, por exemplo, muito mais mulheres do que homens, né? Médiuns exercendo a mediunidade. E aí a gente pode pegar o livro No Invisível, de Leon Denis, onde ele tem um capítulo, um trecho, intitulado O Espiritismo e a Mulher, em que ele diz assim, eu vou ler alguns trechos aqui, vamos ver como é que a gente consegue administrar o tempo, mas vejamos o que Leon Denis fala sobre o espiritismo e a mulher. Encontram-se em ambos os sexos excelentes médiuns. É a mulher, entretanto, que parecem outorgadas as mais belas faculdades psíquicas. Daí o eminente papel que lhe está reservado na difusão do novo espiritualismo. Vejamos a importância já no primeiro parágrafo. A mulher com uma missão dentro da doutrina espírita. Malgrado as imperfeições inerentes a toda criatura humana, não pode a mulher, para quem a estuda imparcialmente, deixar de ser objeto de surpresa e algumas vezes de admiração. Não é unicamente em seus traços pessoais que se realizam em a natureza e na arte os tipos da beleza, da piedade e caridade. Olha aí, Leon Denis atribuindo, né, as características beleza, piedade e caridade essencialmente às mulheres, né? Aí alguns homens ficariam já preocupados e que é isso, Rafael? Você está falando então que só as mulheres é que são bonitas? Não tem homem bonito nenhum? Não tem homem piedoso? Não é nada disso. Tem. Mas o que Leon Denis está a destacar aqui é que, em sua maioria, essencialmente, originalmente, esses atributos são das mulheres. No que se refere aos poderes íntimos, a intuição e a adivinhação, sempre foi ela superior ao homem. E aí a gente tem aí
né, até para quem não é envolvido com questões espirituais, todo mundo fala, né, ou já ouviu falar no sexto sentido da mulher, né? Minha mãe, nossa, eu tenho que ter cuidado, né? Porque ela descobre tudo, ela adivinha, ela sabe o que eu fiz e o que eu vou fazer e tal. Então, é exatamente isso que Leon Denis está a dizer aqui. Nos poderes íntimos, a intuição, a adivinhação, sempre foi ela superior ao homem. Entre as filhas de Eva é que obteve a antiguidade as suas célebres videntes e sibilas. Esses maravilhosos poderes, esses dons do alto, a igreja entendeu na Idade Média aviltar e suprimir, mediante os processos instaurados por feitiçaria. Aí a gente lembra lá da Inquisição, né? Queimando mulheres, médiums, chamadas, né, denominadas, classificadas como bruxas, feiticeiras. E aí, Joana d'Arc, por exemplo, uma médium maravilhosa, incumbida de salvar a França do jugo britânico, inglês, numa guerra que já durava 100 anos, a famosa Guerra dos 100 Anos. Ela, assistida, Joana d'Arc, diretamente por São Miguel, Santa Margarida, e mais uma vez ontem eu havia falado nisso, e de novo estou a esquecer o terceiro espírito, que é de uma santa também, dizendo, né, para os soldados irem para determinado flanco ou saírem dali, atacarem ou recuarem em determinados momentos, tudo sob a orientação desses espíritos. E ela dizendo abertamente, ó, estou recebendo aqui uma mensagem aqui, né, uma informação aqui, dizendo para a gente ir para o flanco direito. Estou recebendo uma informação para a gente ir para o flanco esquerdo. Atacar agora, recuar. Enfim, ela conseguiu, liderando o exército francês, derrotar o exército britânico. Apesar disso, após o término da guerra, foi julgada pela igreja, condenada à morte como herege, porque ela praticava, né, tinha atividades demoníacas, porque ela estabelecia contato com o demônio. São Miguel Arcanjo, Santa Margarida e a outra santa. Como é que pode, após uma vitória, né, e outros fatos aconteceram, ela descobriu, por exemplo, quem era o rei. Na primeira vez em que ela foi ao encontro do rei da França, ele se disfarçou como se ele fosse um cidadão comum lá da nobreza, e outro homem se vestiu de rei, e ela foi em direção a esse homem, vestido como um simples cidadão da nobreza francesa, e disse, ó, o rei eu sei que é você. Como é que pode, né, uma pessoa desse nível, dessa categoria de mediunidade, após promover a vitória da França sobre a Inglaterra, ser condenada à morte como bruxa? Santa Catarina. Glenda me lembrou aqui, né? Então, é isso que Leon Denis está a dizer, né? Hoje, continua ele, encontram eles sua aplicação, porque é sobretudo por intermédio da mulher que se afirma a comunhão com a vida invisível. Mais uma vez se revela a mulher em sua sublime função de mediadora, que o é em toda a natureza. E aí a gente vê realmente, né, exemplos no mundo animal de fêmeas que são essas intermediadoras, essas conciliadoras, fêmeas que adotam filhotes de outra manada, de outra espécie. Ué, como é que pode isso? Muitas vezes contrariando o instinto ali, né? Porque às vezes é um animal que seria uma vítima, né? Uma presa. Aquela espécie seria presa, né? Seria uma parte ali da cadeia alimentar. A fêmea
né, adotando o filhote dessa outra espécie, adotando o filhote da sua irmã que morreu numa atividade de caçada, né, de caça, foi atingida pelo animal e morreu. Os filhotes são adotados por essa outra fêmea que é irmã ou não, né, mas que era do mesmo grupo ali. Então, quer dizer, isso não nos impressiona, não nos surpreende. Por que a fêmea que faz isso? Os machos nunca fazem, né? Então a gente vê também, por exemplo, né, no mundo dos seres humanos, a quantidade de homens que abandonam as suas famílias, os seus lares, e as mulheres permanecem criando seus filhos, lutando, trabalhando, chegando a casa depois de um dia inteiro de trabalho e ainda fazendo tudo que tem que fazer em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida, limpando, enfim. Poucos são os homens que fazem isso. A maioria, quando não está tudo de acordo com o que ele imaginou, ou desejou, né, ou está desejando, eu não quero minha vida assim, eu quero minha vida não sei como. Então, foge. Né? É uma fuga, na verdade. Isso é uma covardia, né? Abandonar a família. Mas inventam-se mil desculpas, né, para poder justificar isso. E a mulher permanece ali. Às vezes é um filho, né, que nasceu com algum problema de saúde e o homem abandona. Eu não queria um filho assim. Então, tchau, né? Tô indo, vou viver minha vida. Né? E aí atribui a culpa, inclusive, à mulher. Você gerou um filho. Ué, e na hora de participar, o homem não teve participação nisso? Então, Emmanuel, por exemplo, num capítulo de um dos livros da série Fonte Viva, né? Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. Tem um capítulo lá intitulado E o Adúltero. A mulher lá na Bíblia, né, no episódio, né, a mulher adúltera, que foi acusada de adultério e tal, que seria apedrejada, e as pessoas levaram ela à praça pública e indagaram a Jesus o que fazer. Emmanuel pergunta nesse capítulo, e o adúltero? Não foi só a mulher que cometeu o adultério. Hoje em dia, né, é só a mulher que faz coisa errada? É só a mulher que é a culpada disso ou daquilo? Quer dizer, o homem, né, ele tem essa postura desde sempre. Não é de agora e também não era só lá no passado. A gente ainda continua aquém das mulheres. Por isso esse movimento, né, desde Jesus, para reconhecer, dignificar, valorizar, respeitar a mulher. Então continua aqui Leon Denis. Dela provém a vida. É ela a própria fonte desta, a regeneradora da raça humana. Olha aí, meus irmãos, que frase, hein? A regeneradora da raça humana. E nós sabemos que nós estamos num período de transição planetária, saindo de mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. Olha o papel da mulher aí, nesse período. Nesse período. Dela provém a vida, é ela a própria fonte desta, a regeneradora da raça humana, que não subsiste e se renova senão por seu amor e seus ternos cuidados. Quantos criminosos, muitas vezes, né, psicopatas, sociopatas, tornam-se essas pessoas na sociedade. Por quê? Porque tiveram problemas na infância com as suas mães, ou por ausência, né, da presença de uma mãe ali, né, ou por algum problema mesmo ali de relacionamento que a mãe, né, não conseguiu administrar, superar, enfim. E aí o sujeito na vida adulta torna-se um criminoso, um
sociopata, um psicopata, às vezes, inclusive, né, como a gente tem visto aí muitas vezes, mirando mulheres especificamente, né, o que hoje se cunhou aí o termo, né, feminicídio, ele, na verdade, deveria ser usado quando o motivo do assassinato é exatamente, o fato de você ser mulher é que está me levando a matar. E não simplesmente uma morte de uma pessoa do sexo feminino. Isso é um homicídio, né? Agora, feminicídio é matar a mulher, assassinar a mulher, porque ela é mulher. E aí a gente vai ver lá que provavelmente esse assassino tem uma causa lá na infância, ou mesmo na vida adulta, mas se desiludiu com uma mulher, foi enganado, sofreu uma decepção, uma traição e tal, e aí ele passa a generalizar que todas as mulheres são como essa, eventualmente, né, que foi o motivo do desgosto, da decepção dele, e aí ele passa a querer matar as mulheres por conta disso. Isso é que é o feminicídio, verdadeiramente, e não simplesmente matar mulheres por qualquer motivo, né? Enfim, a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para exaltar as mulheres. Continua aqui Leon Denis. E essa função preponderante que desempenha no domínio da vida ainda vem preencher no domínio da morte. Aí eu lembrei, quando eu li isso, do professor Humberto Vasconcelos, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado e Outros Escritos, em que ele tem um capítulo em que ele fala: as mães nunca se ausentam, ainda que mortas. Então a gente vê, por exemplo, nos livros de André Luiz, né, a presença de algumas mães, como Matilde, no livro Libertação, mãe do Gregório, que é o personagem principal, ali tentando ajudar o seu filho, né, ele que virou um líder, né, das trevas, né, do mal, e por revolta, né, não aceitando o que tinha acontecido com ele após a morte, e sua mãe ali tentando ajudá-lo, né, e tal, e em razão da diferença, né, de nível espiritual, né, peso específico, enfim, ele não conseguia vê-la, ouvi-la, e aí depois de muito tempo, mais de 750 anos, ele começa, como está relatado lá no livro, a se entediar, né, a se enfadar com o mal. Ele não tem mais aquela... Porque a gente, quando se envereda por esse caminho, né, muitas vezes a gente se compraz, né? Então a gente vê aí na vida cotidiana esses mesmos, né, sociopatas, né, que cometem crimes que nos aterrorizam, nos espantam. Muitos deles sentem prazer, eles se comprazem em fazer, né, o ato criminoso. E a gente pode estar nessa vibe, digamos assim, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. E o Gregório estava lá há mais ou menos 750 anos nessa, só que nos últimos 50 anos ele começou a se entediar. Ele não sentia mais aquele prazer quando ele fazia, né, tudo lá que está relatado no livro, né, Libertação, de André Luiz. E aí a sua mãe conseguiu, a Matilde, se aproximar mais dele, e quem quiser saber o final, leia o livro. Mas as mães, como disse o professor Humberto Vasconcelos, elas nunca se ausentam, ainda que mortas, né? Então a gente vê figuras femininas, como essa da Matilde, né, no livro Libertação. A gente vê uma Célia Lúcius, por exemplo, né, e depois Alcione, que é o mesmo espírito, né, com uma postura, uma presença maternal em relação ao seu grupo espiritual, né? Isso é maravilhoso. Saber que a gente não está abandonado, não somente por Jesus, por Deus, não, por essas, porque a gente já teve diversas encarnações. Quantas mães nós já tivemos, não é verdade, ao longo das nossas encarnações?
Saber que todas elas, quando não estão aqui encarnados, estão na espiritualidade a zelar, orar por nós, cuidar, né, de nós outros, isso não é maravilhoso? Isso é o que a mulher representa e o que a mulher é para nós, né, espíritos, para nós seres humanos. Então continua aqui Leon Denis. E essa função preponderante que desempenha no domínio da vida, ainda vem preencher no domínio da morte. Mas nós sabemos que a morte e a vida são uma, ou antes, são as duas formas alternadas, os dois aspectos contínuos da existência. Mediadora também é a mulher no domínio das crenças. Sempre serviu de intermediária entre a nova fé que surge e a fé antiga, que definha e vai desaparecendo. Aí eu lembrei, quando eu li isso aqui, das diversas médiuns, adolescentes, jovenzinhas, que se serviram, né, se dispuseram a servir de intermediárias para a codificação da doutrina espírita, né? Nós não conhecemos, pelo menos se alguém souber aí me diga, mas eu não sei de um rapaz, um médium, né, que tenha participado mais diretamente, né, como as moças, né, as jovens, as adolescentes que participaram, né, da codificação, digamos assim. Existem mensagens de médiums, né, recebidas por médiums? Existem. Mas a grande maioria dos médiums que atuaram, que trabalharam, eram moças, né, adolescentes, jovens. E isso também não é aqui um sinal, né, uma confirmação do que Leon Denis está dizendo? A doutrina espírita estava surgindo. Muitos homens talvez tenham ficado preocupados, né? O que vão pensar se souberem que eu estou atuando como médium, né? Nós somos cheios de cuidados, preocupações, que na verdade nada mais são do que fruto do nosso orgulho, né? Exteriorização, manifestação do nosso orgulho. A mulher não. A mulher geralmente ela vai, né? Isso tem a ver até, eu acho, com essa questão da maternidade, né? A mulher, ela faz coisas impressionantes para salvar o seu filho, a sua filhinha, né? Eu já vi, né, cenas que você fala assim, gente, isso é coisa de super-herói, né? Uma mãe, uma mulher salvando às vezes um filho, uma filha, né? Ou até uma criança que não é sua filha nem seu filho, mas é isso, né? Esse dom, né, da maternidade que faz a mulher ser uma verdadeira heroína muitas vezes. Então, diz aqui Leon Denis, foi o seu papel no passado, nos primeiros tempos do cristianismo, e ainda o é na época presente. O catolicismo não compreendeu a mulher, a quem tanto devia. Seus monges e padres, vivendo no celibato longe da família, não poderiam apreciar o poder e o encanto desse delicado ser, em quem enxergavam antes um perigo. A antiguidade pagã teve sobre nós a superioridade de conhecer e cultivar a alma feminina. Suas faculdades se expandiam livremente nos mistérios. Sacerdotisa nos templos védicos, ao altar doméstico, intimamente associada no Egito, na Grécia, na Gália, às cerimônias do culto, por toda a parte era a mulher objeto de uma iniciação, de um ensino especial que dela fazia um ser quase divino. A fada protetora, o gênio do lar, a custódia das fontes da vida. A essa compreensão do papel que a mulher desempenha, nela personificando a natureza com suas profundas intuições, suas percepções sutis, suas adivinhações misteriosas, é que foi devida a beleza, a força, a grandeza épica das raças grega e céltica. Olha só que maravilha! Leon Denis reconhecendo que os gregos e os celtas
sabiam valorizar a mulher. E aí foram simplesmente o que a gente sabe, que a civilização grega foi e a civilização celta foi. E aí ele continua aqui, porque tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. É a mulher que desde o berço modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. Até aos 7 anos, o filho permanecia no gineceu sob a direção materna. E não é assim também, né? A mãe, hoje, em pleno ano 2025, que dá ali os primeiros cuidados, as primeiras orientações, os primeiros ensinos. Não é verdade? E sabe-se o que foram as mães gregas, romanas e gaulesas. Para desempenhar, porém, tão sagrada missão educativa, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, o conhecimento da lei das pré-existências e das reencarnações, que a gente sabe que não surgiu com a doutrina espírita, sempre existiu, né? Reencarnação, mediunidade. Não foi a doutrina espírita que inaugurou isso, a doutrina espírita explicou, mas isso sempre existiu. Então, eles, lá na antiguidade, gregos, celtas, gauleses, egípcios, sabendo disso, a mãe, né, a mulher, tinha um papel ali, sabendo da reencarnação, né? Porque só essa lei dá a vida do ser que vai desabrochar sob a égide materna sua significação tão bela e tão comovedora. Essa benéfica influência da mulher iniciada, que irradiava sobre o mundo antigo como uma doce claridade, foi destruída pela lenda bíblica da queda original. Segundo as Escrituras, a mulher é responsável pela proscrição do homem. Ela perde Adão e com ele toda a humanidade. Atraiçoa Sansão. Uma passagem do Eclesiastes a declara uma coisa mais amarga que a morte. O casamento mesmo parece um mal, que os que têm esposas sejam como se não as tivessem, exclama Paulo. Mais uma vez, né? Paulo, muitas vezes, é enérgico, né? Duro, áspero, como disse Emmanuel, porém, não no sentido de desvalorizar, né? De menosprezar, de aviltar a mulher. Não, pelo contrário. E aí Leon Denis fala aqui, nesse ponto, como em tantos outros, a tradição e o espírito judaico prevaleceram na igreja sobre o modo de entender do Cristo, que foi sempre benévolo, compassivo, afetuoso para com a mulher. Em todas as circunstâncias, a escuda ele com a sua proteção. Dirige-lhe suas mais tocantes parábolas. Parábola da viúva importuna, parábola da dracma perdida, né? E tantas outras aqui que eu não vou lembrar agora, mas enfim, episódios, né, que aconteceram e que Jesus, sabendo, né, de tudo, sabendo de todos nós, conhecendo, poderia ter optado em dar aquele ensinamento com, né, confabulando, né, interagindo com um homem ou com uma mulher, mas escolheu uma mulher. O óbolo da viúva, o filho da viúva de Naim, né, a mulher hemorroíça, a mulher samaritana, a mulher cananeia. Por que mulheres? Né? Por que a mensageira da ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena? Não poderia ter sido um homem? Né? Tantos discípulos, né, que ele tinha, além dos 12, né, apóstolos, mas foi Madalena. Será que não foi Jesus que a escolheu? Então a gente tem que pensar, né, nessas coisas. Né? Então, diz Leon Denis aqui,
Em todas as circunstâncias, a escuda ele com a sua proteção. Dirige-lhe suas mais tocantes parábolas. Estende-lhe sempre a mão, mesmo quando decaída. Por isso, as mulheres reconhecidas lhe formam uma espécie de cortejo. Muitas o acompanharão até a morte. Aí ele continua aqui, eu não vou ler todo o capítulo, mas ele continua aqui. Durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada, excluída do sacerdócio, por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a manietaram. Suas mais belas aptidões foram comprimidas, conculcado e obscurecido o seu caráter. A situação da mulher na civilização contemporânea é difícil, não raro dolorosa. Nem sempre a mulher tem por si os usos e as leis. 1000 perigos a cercam. Se ela fraqueja, se sucumbe, raramente se lhe estende a mão amiga. A corrupção dos costumes fez da mulher a vítima do século. A miséria, as lágrimas, a prostituição, o suicídio, tal é a sorte de grande número de pobres criaturas em nossas sociedades opulentas. E não é isso que a gente está vendo até hoje. É Leon Denis, final do século XIX, início do século XX. Nós já estamos no século XXI. Estamos vivenciando exatamente isso ainda. Aí ele fala que, eu adoro esse parágrafo, uma reação, porém, já se vai operando. Sob a denominação de feminismo, um certo movimento se acentua legítimo em seu princípio, exagerado, entretanto, em seus intuitos. Porque, ao lado de justas reivindicações, enuncia propósitos que fariam da mulher não mais mulher, mas cópia, paródia do homem. O movimento feminista desconhece o verdadeiro papel da mulher e tende a transviá-la do destino que lhe está natural e normalmente traçado. Alguns vão assistir a essa pregação e vão dizer: você é um machista, Leon Denis. Bom, Leon Denis é o filósofo do Espiritismo, o discípulo de Allan Kardec. Só que se a gente vir, né, hoje, o que esse movimento denominado feminismo tem provocado, tem causado, na verdade, fazendo uma análise imparcial, a gente vai ver que, em vez de muitas vezes valorizar e dignificar a mulher, está fazendo exatamente o contrário. Mas enfim, né? Cada um é cada um sabe de si, né? Mas está Leon Denis aqui a dizer, e eu adoro esse parágrafo: o movimento feminista desconhece o verdadeiro papel da mulher e tende a transviá-la do destino que lhe está natural e normalmente traçado. O homem e a mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares. No ponto de vista da ação social, são equivalentes e inseparáveis. E aí, né, ele diz aqui: o moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-a sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Vou parar por aqui porque, né, a gente está com a hora avançada já, mas quem quiser continuar a leitura, livro No Invisível, de Leon Denis, capítulo intitulado O Espiritismo e a Mulher. Deixa eu só conferir aqui se é esse o título mesmo.
Isso, o Espiritismo e a mulher. Então, né, tá aí. Alguns podem discordar? Podem, livre-arbítrio, né? Mas eu gosto de seguir quem tem autoridade moral, né? Quem sabe, quem conhece, quem tem missão espiritual e está apenas a querer nos ajudar, né, com os seus conhecimentos. Mas a gente opta pelo que a gente quiser, né? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 22, intitulado A Mulher e a Ressurreição, Pedro, fazendo alguns questionamentos a Jesus, num dado momento ele fala, né, da questão, né, do adultério, né, da mulher adúltera e tal, e questionando, de certa forma, Jesus sobre aquele episódio, né, que a gente conhece da mulher adulta. Aí Jesus, depois de tecer alguns comentários, né, dar alguns ensinamentos a Pedro e tal, ele fala assim ainda, Jesus: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. Aí, Pedro, né, fica pensativo sobre isso que Jesus falou, e fala para Jesus assim: mestre, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Aí Jesus responde: uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, continuou Jesus, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens. Meus irmãos, a mulher é um instrumento das mensagens de Deus para a humanidade, muitas vezes. Aí eu lembrei do livro Os Dois Maiores Amores, né, de Espíritos Diversos, cujo prefácio de Emmanuel diz o seguinte, num dado trecho lá no final: é por isso que os dois maiores, né, amores, né, as duas maiores expressões de amor que o homem, né, o ser humano, tem na Terra são, em primeiro lugar, o amor de Jesus e, em segundo, o amor das mães, que se aproximam ambos do amor de Deus, né? Só que, lógico, o amor de Jesus em primeiro lugar, né? Porque Jesus é Jesus, né? Mas, enfim, então, Humberto de Campos está aqui a dizer a mesma coisa que Emmanuel, né? Que Leon Denis, cheias de sabedoria e de misericórdia, essas mensagens, né, que Deus manda através dos corações maternos. Em todas as realizações humanas há sempre o traço de ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles, vejamos como isso está totalmente congruente, consonante com o que Leon Denis fala no livro Invisível.
Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, ainda Jesus falando para Pedro, né? Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Então, quer dizer, às vezes a mulher, de forma silenciosa ali na sua família, no seu lar, está cunhando, né, edificando um ser, um espírito que vai ser um vulto da humanidade. E a gente, né, ninguém sabe quem era a mãe, né, daquele fulano de tal. Né, quem foi a mãe de fulano, de Beltrano? Né, ninguém sabe, muitas vezes. Mas será que esse fulano, esse Beltrano, líderes, gênios, expoentes, né, grandes vultos, heróis, será que eles teriam sido esses vultos, esses heróis, esses gênios, se as suas mães não tivessem sido essas? Não é verdade? Se eles tivessem tido somente pais e não mães, será que eles seriam o que eles foram? Então, o Livro dos Espíritos, por exemplo, né, tem algumas questões aqui, questão 817 seguintes, né, falando sobre a igualdade aqui dos direitos do homem e da mulher. Quem quiser ler, né, também para saber um pouco mais aí sobre o assunto, eu convido, né, questões 817 e seguintes. E o livro Conduta Espírita, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, o primeiro capítulo, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, meus irmãos, porque às vezes passam despercebidos, né? Mas são coisas que, se a gente atentar para elas, a gente vai perceber que tem um significado, um simbolismo muito grande. Porque André Luiz, no livro Conduta Espírita, estabeleceu como primeiro capítulo o capítulo da mulher, né? Conduta Espírita da mulher. Por que será que foi o primeiro capítulo do livro? Não é? Isso não tem um significado? Não tem um simbolismo? Não é emblemático? Quem tem olhos de ver, né, como disse Jesus, veja. Então a gente vai ler aqui para terminar a nossa reflexão. Conduta Espírita da mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade.
reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Então, meus irmãos e principalmente minhas irmãs, fica a nossa homenagem, né, no Dia Internacional da Mulher, a minha veneração a vocês, mulheres, a minha gratidão e que Deus abençoe todas vocês para que vocês cumpram com as suas missões. Muito obrigado a você que nos segue, que nos acompanha. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus nos abençoe.